Meus irmãos e irmãs, boa noite. Nós estamos aí a 7 minutos de começar o nosso musical e eu queria pedir, por favor, a vocês que vocês deixassem as cadeiras do corredor livres para as pessoas que vão chegando mais atrasadas depois. Porque hoje nós esperamos um público maior em virtude da nossa recepção de membros e musical. Então, que você evitasse deixar entre você e sua família uma cadeira do meio, sabe? Sempre junta toda a família num cantinho e deixa as outras para o corredor para ficar mais fácil a chegar dos nossos irmãos, tá bom? Então, crianças também coloquem no colo para poder ajudar a recepção das pessoas, bolsas e deixa assim, tá bom? Obrigado. Eu quero convidar o conselho da igreja que vem aqui à frente, por favor, comigo, os presbíteros, rapidamente, por favor.
Boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós estamos a 2 minutinhos para começar. Eu queria lembrar você que se tem uma cadeira sobrando entre você e o corredor, que você deixa do corredor separada para a gente, por favor. Pula só a cadeira, deixa as cadeiras do corredor separadas para os nossos irmãos que vão chegar a partir de agora. E você que é membro da igreja, se você puder ceder o seu lugar para outras pessoas, se posicionar ao fundo da igreja, tá bom? Os membros da igreja, ia dar um pouquinho mais de espaço, ficar lá ao fundo, esperar para ver se nós temos lugar, porque nós queremos acolher todas as pessoas hoje aqui de uma maneira bem carinhosa. Então, os membros da igreja, assim que puderem, ir ao fundo, esperar a lotação da igreja para ver se tem lugar para você que é membro da igreja, porque os nossos visitantes hoje têm prioridade aqui nesse lugar, tá bom? Em 2 minutos nós começamos a nossa celebração. Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês essa noite. Estamos muito felizes de receber cada um de vocês em nossa comunidade. Felizmente ela é lotada, infelizmente não podemos acolher e atender a todos aqui no nosso ambiente, mas esperamos que na medida do possível todos possam estar assistindo a isso que nós preparamos hoje e participar desse momento tão especial. Permita-me passar alguns avisos relacionados ao que nós estamos vivendo na nossa comunidade e também até o nosso próprio musical de Páscoa. As crianças estarão conosco durante todo o tempo, durante todo o período, então mantenha seu filho perto de você. Depois que nós começarmos o musical, depois da primeira coreografia, as crianças podem se assentar aqui à frente. Crianças maiores, menores permaneçam no colo dos seus pais, tá bom? Não evitem usar os corredores, porque eles serão utilizados durante o musical. Então, apenas aqui à frente, as crianças podem ficar após a cantata, e depois disso nós teremos a recepção de novos membros. As crianças precisarão se deslocar para o cantinho para a gente poder fazer isso, tá bem? Então, nós queremos
cumprimentar todos aqueles que estão hoje pela primeira vez na nossa comunidade. Atenção, você que está pela primeira vez, você tem direito a um presente que nós queremos oferecer a você. Ao final da nossa celebração, passe ali no nosso stand, tem um pessoal de camiseta vermelha, que é o nosso grupo de integração e recepção. Fala lá e diga, eu sou a primeira vez, e nós vamos entregar para você um presente preparado para esse dia 16 de dezembro de 2018, data que você escolheu estar conosco e ser recebido como membro aqui na nossa comunidade. Aliás, membros, né, que estão aqui conosco, estão hoje se tornando membros, na verdade, alguns deles. Eu quero dizer aos novos membros, assistam todo o musical. Quando for o momento, eu falarei para vocês irem ao fundo para a gente poder organizar, tá bom? Então assistam todo o musical e depois ao fundo eu peço para você ir durante o intervalo. Outra coisa, nós teremos a barraca da nossa igreja, que estará na Associação Comercial e Empresarial de Sertanópolis, em parceria com a associação, lá na avenida, de dia 17 até o dia 21 de agora de dezembro. Convidamos você a passar na nossa barraquinha, terá hambúrguer, terá batata frita, bolinho de bacalhau, refrigerante, água e suco, e a gente convida você para estar conosco. Outra coisa, muito importante, atenção pessoal, por favor, atenção. Nossos horários de celebração, no final do ano, eles alteram por causa de que está muito próximo das festas. Então, no domingo do dia 23, nós teremos apenas a celebração da manhã. Não venha às 19h30, porque nós queremos que você esteja na mesa da sua casa e com a sua família, celebrando as vésperas do Natal. Da mesma coisa no dia 30, nós esperamos que você não esteja aqui à noite, mas venha participar conosco às 9h30 da manhã. Então, 23 e 30, apenas a celebração matutina, às 9h30, e a da noite nós não teremos. Terça-feira de Natal e de Ano Novo, tudo normal, teremos a nossa Terça da Esperança. E as manhãs de oração, nós teremos a quarta que vem, e depois nós não teremos no dia 26 de dezembro, por causa do Natal, no dia 2 e no dia 9. Por que nós não teremos nesses 2 dias? Porque no dia 13 começa o nosso 12 por 12. 12 dias de oração por 12 meses de celebração. Quero perguntar, quem que já participou de 12 por 12? Levanta a mão só para eu saber. Olha aí, você que não veio no 12 por 12, está convidado. Começa no domingo, dia 13. Nós oramos no primeiro dia por janeiro. Na segunda-feira, às 20 horas, nós oramos por fevereiro. E dura 30 minutos. É das 20 horas até as 20h30. Todos os dias, durante 12 dias aqui, ininterruptamente na igreja. Segunda nós oramos por janeiro, terça por fevereiro, quarta por março, e assim nós vamos orando todos os dias da semana. Começa no dia 13 no domingo e termina na quinta-feira, no dia 24 de janeiro, tá bom? Então marque na sua agenda e venha orar por todos os meses do ano, durante 30 minutos, aqui conosco, na nossa celebração 12 por 12, que começa no dia 13. Por isso nós não teremos a oração da manhã. E agora nós vamos começar o nosso musical Gerações. O propósito do nosso musical é que de crianças à melhor idade, todos cantem o Natal. Vocês vão ver a inocência das crianças e a beleza delas, vão ver a intensidade dos adolescentes e a vibração deles, vocês vão ver a paz e a alegria da melhor idade, e vocês vão ver todas as gerações cantando o Natal aqui na nossa igreja. Pastor, nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas? Sim, nós vamos fazer isso. Pode passar para mim, por favor? Isso. Dízimos e ofertas nós vamos trazer, mas não agora. Nós vamos trazer durante o nosso musical. O que vai acontecer? Nós entendemos que estamos hoje numa celebração que fala do nascimento de Jesus. Portanto, nós convidamos você a trazer do seu tesouro ouro, incenso e mirra. Os sábios do Oriente trouxeram ao menino Jesus o melhor que eles tinham: ouro, incenso e mirra. E eu convido você que veio aqui essa noite participar. Num determinado momento da celebração, nós colocaremos essa tela aqui, ó. Venha trazer seus dízimos e suas ofertas. Venha trazer seus tesouros a Deus. Venha consagrar o seu financeiro ao Senhor. Venha contribuir. Venha trazer o seu presente a Jesus. E nossos gasofilácios, nossas urnas estarão aqui à frente. E quando aparecer essa tela e acender as luzes, você pode se colocar em pé, vir aqui à frente, devolver seu dízimo, a sua oferta, voltar para o seu lugar e continuar aproveitando o nosso musical de Natal, tá bom? Então, para não interrompê-lo, para que eu não precise subir e chamar, vai aparecer essa tela, as luzes se acendem e você vem aqui à frente trazer o seu presente. Traga algo ao Senhor. Deus não está olhando o valor, está olhando a intenção do coração. E você pode fazer isso hoje, entregando sua oferta, seu presente a Jesus através desse momento de dízimos e ofertas, tá bom? Vamos começar o nosso musical. Convido você a se colocar em pé, nós vamos orar. Enquanto o Adora Kids vai se posicionando aqui à frente,
Os Dora Kids já pode vir se posicionando e nós vamos orar. Feche os seus olhos e vamos clamar a Deus. Senhor, nós vamos começar esse musical de Natal, que tem como proposta, Senhor Jesus, que todas as gerações cantem e que todas as gerações celebrem que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, Jesus, o Emanuel. Por isso, Deus, que hoje o Senhor permita que tenhamos um momento de paz, de alegria, de celebração, que as nossas crianças cantem e dancem o Natal, nossos adolescentes e jovens, os nossos adultos e a melhor idade, e que alegria nós podemos todos juntos cantar isso e celebrar o seu nome. Assim, Pai, nós consagramos esse momento e pedimos, venha fazer parte dessa celebração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor. Papai e mamãe que tem o seu filho dançando, permaneça no seu lugar, não fique em pé para filmar, nem para tirar foto, que você pode atrapalhar os demais irmãos que queiram assistir essa linda apresentação. Musical de Natal, gerações que cantam, nós começamos agora. Deus abençoe. Hoje é festa, Jesus Cristo nasceu, vamos celebrar. Hoje é festa, é dia de Natal, em Belém Jesus nasceu. Brilho a luz dentro do coração, o maior presente de Deus. Nasce em Belém o menino Jesus, o maior presente.
abriu mão da sua glória. E semelhante a um homem, se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, O nosso Pai o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. O Natal para mim é o tempo de reunir a família, de rever os parentes que são de outra cidade e tempo de comer muita comida gostosa. O Natal pra mim, o dia especial pra mim. A gente comemora o dia do nascimento de Jesus.
Natal para mim é onde a minha família se reúne, a gente fica em paz, conversa as coisas que ocorreram durante o ano e aproveitamos o momento de paz que Deus nos deu como o seu presente de vir na Terra. Natal para mim é Cristo no meu coração e, acima de tudo, o nascimento de Cristo nas nossas vidas. Natal é tempo de comunhão com a família, é um momento de felicidade e de compartilhar momentos felizes ao lado de quem amamos. Natal para mim é o presente do nascimento de Jesus. Natal para mim é família, é amor, é união. E eu gosto muito do Natal. É uma festa para mim, em casa, com os meus familiares, todos, meu esposo, meus filhos. A gente é bastante unido. Então, Natal, Jesus, é tudo. Natal para mim é harmonia, uma data muito importante que é o nascimento de Jesus. Natal para mim tem um grande significado, acima de tudo, família. Natal para mim é alegria, alegria de saber que Jesus se fez homem e nasceu nesse mundo para me salvar e salvar a você também. Natal para mim é uma data que a gente comemora o nascimento de Jesus e é uma data que a gente reúne com a família para comemorar essa data muito especial. Vamos às palmas pro Senhor, que Ele é o nosso príncipe, nosso redentor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nos nasceu um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o príncipe da paz. Aleluia, aleluia. Jesus, ele veio aqui nesse mundo, ele realmente trouxe a alegria aos nossos corações. Ele trouxe a gente um motivo para viver, um motivo qual se alegrar, um motivo qual a gente chegar no final da nossa vida e falar, cara, isso que foi viver, foi realmente viver de acordo com a presença dele. Então que nessa canção agora vocês possam realmente sentir e você possa realmente declarar a alegria de que isso é que é viver, realmente é viver debaixo da graça de Deus, viver de acordo com o que Jesus quer.
Vamos com as palmas ao Senhor? Me levanto com um motivo, sonhos a realizar. Vou viver só para ti, estou decidido. Tu me guias em cada passo, em teu amor novo sou, em cada momento te dou. Sou livre pra sempre. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Tu me guias em cada passo, sou completo em ti. Não há nada como viver a vida contigo em meu ser. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, o teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade eu vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Veja o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está. Tudo novo em Jesus vou encontrar. Isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, o teu amor é o que me faz voar. Em tua liberdade eu vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Dê uma salva de aplausos a Jesus. Todos os dias, é amor, é paz, é comunhão, é ter Ele todos os dias conosco. Para mim, Natal, as pessoas se reúnem, comida, felicidade, é isso aí para mim. O Natal não é só especial por causa dos presentes e de outras coisas. Ele é especial porque é o dia do nascimento de Jesus. Natal para mim é a revelação do grande amor de Deus por nós, que nasce o único filho dele, o menino Jesus. Natal para mim é o Senhor Jesus em nosso meio para nos dar vitória, para nos dar vida eterna. O Natal para mim é uma ocasião que eu junto a minha família e todos ficam bem felizes porque eu tô com a minha família e eu gosto muito de estar junto com eles. E o nascimento de Jesus também é uma ocasião muito especial para mim. Natal para mim é rever familiares, comer bastante, rever amigos, tudo. O Natal para mim é um dia muito especial porque é o nascimento do nosso Salvador Jesus. Natal para mim é uma data que deve ser comemorada com os amigos, com a família, com as pessoas especiais. E
e que deve ser lembrado do verdadeiro significado. O Natal, para mim, é a gente ter sempre amor e estar sempre com a família. E é isso que o Natal é para mim. Natal é Jesus. Natal para mim é amor, é paz, é Jesus, especialmente em cada coração. O Rei Jesus
especial para mim porque é a comemoração do nascimento de Jesus e ele traz alegria para todo mundo. Natal para mim é um tempo assim de reflexão, né? De nós reconhecermos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que é o nascimento, né, de Jesus Cristo. É um momento também família, um momento de nós estarmos buscando uma comunhão, não só com as pessoas aqui ao nosso redor, mas com cada um. Sempre que eu tô lá na minha casa, a gente faz uma ceia de Natal e a gente fica muito feliz quando Jesus nasceu. A gente faz uma ceia e a gente comemora o nascimento de Jesus. Natal pra mim é amizade. Pra mim, Natal é uma comemoração que às vezes a gente acha que é só presentes, mas o maior presente nasceu nesse dia, que é Jesus. Ele veio e ele trouxe a salvação. E pra mim, Natal é o dia de celebrar a salvação, né? Natal para mim é a união de todos os povos, sem distinção de raça, de cor, de idade, de tudo. O advento do Natal é um momento de reflexão, um momento de gratidão. É um momento realmente para a gente estar meditando em tudo que aconteceu este ano e estar sempre na presença do Senhor Jesus. Natal para mim é o nascimento de Jesus, né, que é uma coisa boa, e quando a família se reúne para comemorar, é uma coisa boa. A família tá ali reunida, presente, e é um mês assim que eu como pra caramba, porque vai ter fome. Natal é uma data muito especial, comemora o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele sim é especial em nossas vidas. Amém? Natal pra mim é nascimento de Jesus, é luz, é alegria, amor, paixão, essas coisas, só. Natal pra mim é família. Natal pra mim é comunhão, festa, comemorar o aniversário de Jesus.
Natal para mim é alegria. Natal para mim é amor. Natal para mim é esperança. Natal para mim é Jesus. Ding dong, ding dong. O Natal está chegando. Ding dong, ding dong, ding dong. Ele está nos convidando. Ding dong, ding dong, ding dong. A olhar a estrela de luz e nela ver o Rei Jesus, pois esse é o verdadeiro espírito do Natal. Os presentes vão chegando. Ding dong, ding dong, ding dong. Os amigos celebrando. Ding dong, ding dong, ding dong. Pois nasceu o Rei da Paz, o Salvador que ao mundo traz a esperança e o amor a cada coração. É Natal, é Natal. Jesus Cristo já nasceu. Adoremos o Senhor. Boas novas Ele traz. É Natal, é Natal. É Natal, é Natal. Ding dong, ding dong. Ao olhar a estrela de luz e nela ver o Rei Jesus, pois esse é o verdadeiro espírito do Natal. É Natal. Ding dong, ding dong. É Natal. Ding dong, ding dong. É Natal. Ding Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Viu sobre si pecado e dor, venceu a morte
venci pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Natal para mim é um dia muito especial, que comemora o nascimento de Jesus, onde minha família se reúne a todos para comemorar esse nascimento dele. É um dia muito especial. O Natal para mim é o nascimento de Jesus, o único filho que Deus deu para se entregar para a gente na cruz. O Natal para mim é de Jesus, nascimento de Jesus, amor, prioridade. O Natal para mim é um dia muito especial porque é o nascimento do nosso Salvador Jesus. O Natal é quando Jesus nasce na vida das pessoas em forma de amor, carinho e partilha. Natal pra mim esqueci. Natal pra mim é uma coisa boa, é um dia de festa, né, que minha família fica reunida. Natal pra mim é o dia que comemora o nascimento de Jesus, dia de comemorar com a família. Natal é Jesus. Na sua vida vem a cruz junto com o Natal. Natal pra mim é uma ocasião que eu junto a minha família e todos ficam bem felizes porque eu tô com a minha família
E eu gosto muito de estar junto com eles. E o nascimento de Jesus também é uma ocasião muito especial para mim. Eu quero agradecer a Deus de eu estar aqui ensaiando, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Natal para mim é alegria e comunhão. Natal para mim é abundância. Natal para mim é estar com a família. Natal para mim é você poder compartilhar o amor com as pessoas que você gosta. Feliz Natal! Esse é o nosso coral Fruto Maduro. E aí a gente encerra nosso musical, aproveitando essa oportunidade para poder agradecer ao trabalho que é feito com o nosso Fruto Maduro. As crianças podem sair também agora, devagarzinho, com as facilitadoras, ao salão social, tá bom? Devagarzinho aqui pelo meio, tá bom? Pode sair. Vai com uma tia, vai com as facilitadoras e facilitadores. E podem ir para o salão social, que o culto está sendo transmitido lá, vocês vão assistir lá. E os irmãos e as irmãs que vão ser recebidos como novos membros da nossa igreja, também podem ir lá à saída com as nossas secretárias, tá bom? Os irmãos e as irmãs que vão ser recebidos como novos membros,
podem sair também, se posicionar lá no salão social, na entrada, que as nossas secretárias vão organizar a entrada de vocês para poderem participar conosco desse momento. Então, todos os irmãos e as irmãs que vão ser recebidos como novos membros, por profissão de fé, batismo e jurisdição, podem sair. Apenas batismo infantil, que as crianças ficarão conosco ainda nesse lugar. A pergunta que nós fizemos durante toda a nossa celebração está relacionada a isso. O que é Natal? Nós perguntamos para todas as idades, as crianças, na singeleza, na simplicidade, na inocência, o que significa o Natal. Perguntamos para adolescentes, que geralmente estavam sentados aqui no cantinho fazendo a entrevista. Perguntamos para jovens, para adultos, para o pessoal da melhor idade. E nós gostaríamos de saber o que cada geração pensa a respeito do Natal. É interessante perceber que as respostas, elas fluem para todos os sentidos. Mas a verdade é que nós gostaríamos de fechar o nosso musical apresentando o verdadeiro sentido do Natal e o que de fato vai acontecer aqui essa noite. O verdadeiro sentido do Natal e o que de fato nós iremos fazer aqui daqui a pouco. Mas antes disso eu preciso que você descubra e entenda comigo o que é de fato o Natal. Natal é nascimento e pronto. Natal não é festa. Pode abaixar um pouquinho para mim, Wesley, fazendo um favor? Acho que é o retorno aqui. Isso, abaixa um pouco. Ótimo, obrigado. Natal é nascimento. Quando se pergunta, por exemplo, que cidade que você nasceu? Aí você diz, a minha cidade natal, ou a minha cidade, o local do meu nascimento. O lugar onde eu estive quando foi a ocasião do meu parto. Então, natalidade significa um lugar de nascimento. Agora, muitas vezes a gente confunde essa data com o Natal comercial. O Natal popular. Não é pecado comemorar o Natal popular, pessoal. Não é pecado nós colocarmos uma árvore de Natal linda na nossa casa, colocarmos enfeites. Nem é pecado colocar uma guirlanda bem enfeitada na porta da nossa casa. Você não está atraindo maus espíritos, você não está comemorando o Natal relacionado a antigas civilizações, você não está fazendo nada relacionado a um ritual feiticeiro ou mágico. Você está simplesmente comemorando uma festa popular. E festa popular é assim, tem luzes, tem amigos secretos, tem árvore de Natal, tem ceia de Natal, mas isso ainda não é o Natal. As pessoas disseram que Natal é mesa farta, família em volta da mesa. Ele pode representar um aspecto do Natal popular, mas ainda não é o aspecto do Natal bíblico. Porque o Natal que nós comemoramos verdadeiramente, além desse popular, é o Natal nascimento. Nascimento de quem? Nascimento de Jesus. Então não é pecado comemorar a festa popular, desde que a gente aprenda de que o essencial é comemorar a nossa festa religiosa, a nossa festa do calendário cristão chamado Natal de Cristo. Deixa eu dar uma informação para você que talvez possa te escandalizar, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É bem provável que ele tenha nascido em agosto ou setembro. Por que eu sei que Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Porque lá no Oriente Médio, na região de Jerusalém, principalmente de Belém, onde Jesus nasceu, o mês de dezembro e janeiro tem neve. E ninguém sairia de suas casas para fazer qualquer incursão de peregrinação, se não fosse em meses de mais calor e de clima mais agradável. Então Jesus não nasceu. E qual é a maior referência que eu tenho disso? Os pastores estavam onde com as ovelhas? No campo. Quando os anjos apareceram e disseram, um menino nasceu e o seu nome é Jesus, os pastores estavam no campo. Em dezembro, pastores não ficam no campo no Oriente Médio. Em dezembro eles ficam guardados com seus rebanhos na caverna, em período de hibernação, protegidos no calor de cavernas. Então Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, provavelmente nasceu em setembro ou agosto, levando o calendário daquele lugar. E agora, pastor, como é que a gente fica nisso? A gente fica mais sensato, porque dia 25 de dezembro nós vamos comemorar a festa popular. Vai ter ceia de Natal, vai ter presente, vai ter luzes, vai ter fogos, porém, não é o nosso Natal ainda. Porque o nosso Natal é o que acontece quando Nicodemos pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus responde para Nicodemos. Respondeu Jesus, digo a verdade,
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3,5. Natal para nós é nascimento de Jesus, e não importa qual seja o dia que ele tenha nascido na nossa vida, e se ele nasceu, todos os dias é dia de comemorá-lo, todos os dias é dia de celebrá-lo. É como o dia das mães, a gente reserva um dia para falar bem da mãe, para lembrar da mãe, para ligar para a mãe e mandar um presente para a mãe, mas o resto do ano nós passamos desprezando a mãe, ignorando a mãe, falando mal da mãe. Assim também é o Natal. Não adianta dia 25 de dezembro eu colocar uma mesa bonita e os meus familiares em torno dela, se eu não colocar a presença de Jesus todos os dias na minha vida e todos os dias na minha história. Portanto, eu quero convidar você hoje a recuperar o verdadeiro sentido do Natal, porque a festa popular, embora seja gostosa, ela distorceu o verdadeiro sentido para nós. Nós esquecemos que Natal é Jesus, e Natal é o dia que ele entrou na nossa vida. A minha é no dia 23 de agosto de 1999. Então, eu comemoro meu Natal diariamente, desde que isso aconteceu na minha vida, aos meus 15 anos de idade. Portanto, eu quero dizer para você essa noite, que você pode comemorar o seu Natal. Se você tem uma data específica, que foi o dia do seu batismo, o dia da celebração na igreja, comemore. Mas se você ainda não tem um dia que Jesus entrou na sua vida e tocou o seu coração, eu quero convidar você a refletir, porque é provável que você até agora esteja celebrando a festa popular e ainda não celebra a festa espiritual. Porque se você não permitiu Jesus nascer na sua vida, se você não permitiu Jesus nascer no seu coração, você celebra a festa popular todo santo 25 de dezembro, mas não celebra a festa da vida eterna, que é em Jesus Cristo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Quem não tiver um Natal na sua vida não entra nos céus, não tem direito à salvação. Você pode entrar na igreja presbiteriana, pode entrar na igreja católica, pode entrar no centro espírita, pode entrar no centro candomblé, você pode entrar em qualquer lugar, você pode sair de qualquer lugar, mas se Jesus não entrou na sua vida, você apenas comemora o 25 de dezembro, porque o Natal ainda não aconteceu. E eu quero perguntar para você essa noite, você já nasceu da água e do Espírito? Hoje, nós teremos 19 irmãos, que vão nascer, adultos, da água e do Espírito, através do batismo. E aqui está o símbolo que Jesus falou para que utilizássemos. Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Nós usamos a água e fazemos esse símbolo de salvação aqui na igreja. Esse símbolo de algo que aconteceu no coração da pessoa e que ela vai publicar aqui com vocês. Jesus disse para nós fazermos isso e faremos agora essa noite com 19 adultos e faremos com 12 crianças. O símbolo do batismo, que é a entrada no reino de Deus, para dizer: esse é o meu Natal. Esses irmãos terão um dia 16 de dezembro marcado pelo resto das suas vidas, porque é o dia do nascimento de Jesus na vida deles. Esses têm data para comemorar além do 25 de dezembro, é bem pertinho, mas é uma data do nascimento de Jesus. E eu quero perguntar para você: você já nasceu da água do Espírito? Faz quanto tempo que você frequenta essa comunidade e ainda não tomou a sua decisão de nascer da água e do Espírito? E Jesus disse: quem não nascer, não pode entrar no reino dos céus. Sabe o que isso significa? Um enigma. E vamos ver se a gente consegue desfazer esse enigma juntos? Quem nasce uma vez, morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morre uma vez. Conhece esse enigma bíblico? Consegue desfazer? Quem nasce uma vez, só nasce da carne, só nasce do parto. Portanto, vai morrer duas vezes. Morre nessa terra e morre na eternidade, indo para a perdição e para o inferno. Quem nasce uma vez, só nasceu da mãe, mas não nasceu do Espírito. Nasceu apenas uma vez, vai morrer duas, na terra e vai morrer na eternidade, na separação, através do inferno. Quem nasce duas vezes, morre apenas uma vez. Quem nasce duas vezes, nasceu da mamãe, nasceu da carne, do parto, e nasceu do Espírito. E quem nasce do Espírito só morre uma vez. Morre aqui nessa terra e não morre mais, porque a eternidade está proposta para que ele e ela vivam eternamente perante Deus. Então eu quero lhe perguntar essa noite: você já nasceu duas vezes? Porque se você nasceu apenas uma, você pode morrer duas vezes. E eu quero te alertar essa noite: quem nasce duas vezes, morrerá apenas uma vez, e depois abrirá os olhos diante da eternidade, e viverá eternamente diante do Senhor. E eu quero convidar você
a fazer isso, a confiar nisso e a decidir por isso. Deixe Jesus ser o Natal da sua vida. Comemore 25 de dezembro, é a festa popular, mas tenha uma outra data, a data da sua fé, a data da sua vida com Cristo. Essa é a data para celebrar e glorificar a Deus. Hoje, nós queremos convidar os nossos irmãos, que farão então a sua pública profissão de fé. Nós temos 2 irmãos, a Marcela e o João Felipe, que estão posicionados ali já, e eles vão entrar e vão fazer a sua pública profissão de fé. Então, quero convidar o João Felipe que vem aqui à frente, e também a Marcela, podem vir, por favor. Aqui, ó, Elias, eles aqui na frente. Pode ficar aqui, Marcela. João Felipe e Marcela, vocês foram batizados nessa igreja quando eram crianças, através dos seus pais. Os seus pais inseriram vocês num símbolo, dizendo: vocês são parte do povo de Deus. Anos se passaram, para você menos, para você um pouco mais, mas aqui estão vocês hoje, ainda jovens, para poder publicar a sua fé, para poder agradecer a Deus por esse trabalho que os seus pais fizeram na vida de vocês, não se esquecendo de transmitir as Escrituras, culminando hoje nesse dia tão especial, onde vocês vão dizer sim àquilo que seus pais fizeram quando vocês eram bebês. Nossa igreja batiza crianças não no sentido de lavar pecados, mas para inseri-las no reino de Deus e para dizê-las que elas também pertencem a Cristo. E prova disso é o que os nossos irmãos estão fazendo hoje, professando a sua fé, confirmando aquilo que os seus pais fizeram quando eles ainda eram bebês e ainda não tinham o poder da decisão. Hoje eles confirmam a decisão que seus pais fizeram por eles e estão aqui à frente para dizer sim a Jesus. Então eu pergunto, João Felipe e Marcela, vocês confirmam a fé que os seus pais lançaram sobre a vida de vocês quando vocês ainda eram bebês? Vocês recebem esta igreja como lugar de adoração a Deus e como lugar de cuidado e pastoreio na vida de vocês? Então sejam bem-vindos agora a membros dessa comunidade com a sua fé devidamente publicada. Uma salva de palmas aos nossos irmãos. E agora nós queremos convidar os nossos irmãos e irmãs que serão recebidos pelo batismo. Mas antes, deixa eu falar uma coisa, bem baixinho para eles não escutarem. Quando eles forem batizados aqui à frente, a gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. É um tempo de festa, porque lá no céu diz que tem alegria por um pecador se arrepende. Nós teremos 19 batismos, então nós vamos celebrar 19 vezes batendo palma, 19 vezes gritando, 19 vezes celebrando, cada vez que um irmão e uma irmã for batizado aqui. Eu quero convidar os nossos irmãos, os presbíteros que venham aqui à frente, tomem a sua posição, fiquem conosco o conselho, porque nós estaremos aqui celebrando a Deus através desses batismos. Vamos convidar os nossos irmãos para entrarem então e estarem conosco e participarem do batismo e profissão de fé. Convidamos então a Denilson Martins Cordeiro. Pode fazer. Alex Sandro Emílio de Melo. Aline Santos Casagrande. Aparecida Clávero Camargo e Lincoln Pinto Camargo. Francisco Assis de Melo. Keila Carolina Madaloso Dias e Jefferson Reis Dias. Lara Fernanda Benassi Evangelista. A jovem Lariane Bonifácio Rodrigues. Leandro Alves de Oliveira Santos.
Letícia Vitória Correr. Louiene Matias Manuel. Marcela Prado Pereira. Mateus Guilhem Tiva. Maurício Júnior Polizel. Nilson Kelvin Farias Pereira. Paola Gabriela da Silva Cardoso. Suelen Cristina Arantes da Rocha. Meus irmãos, minhas irmãs, depois de nós passarmos por esse tempo juntos, aprendendo da palavra de Deus e falando para vocês a respeito dos princípios que regem a nossa comunidade, vocês estão conscientes de que estão se tornando membro dessa comunidade. E é dever de vocês, além de tantos privilégios que vocês têm a fazer parte da família da fé, vocês têm 3 deveres: sustentar essa igreja financeira, moral e espiritualmente. Esperamos que vocês cumpram o compromisso de andar com Jesus diário, e que através desse compromisso com a igreja local, vocês se sintam pastoreados, abraçados e agraciados por Deus. Nessa comunidade nós abaixamos as armas de julgamento. Não importa qual foi o passado de vocês, o que importa é o que vocês farão daqui por diante, de hoje para diante. O passado, diz a Bíblia, já não há mais condenação. E se Cristo apagou o passado de vocês, quem somos nós, igreja, para acusá-los? Quem somos nós para lembrá-los de algo atrás do dia 16 de dezembro de 2018? Nós não teremos esse direito, e nem o diabo tem o direito de julgar vocês mais, para o que aconteceu de trás do ano de 2018, dia 16 de dezembro. Então eu pergunto para vocês, se vocês estão decididos em romper com as amarras do passado e de uma vida sem Deus que vocês possuíam antes, se vocês estão decididos a renunciar todas as amarras do diabo, e bem como todos os laços da vida pecaminosa, vocês estão dispostos a isso? Vocês recebem Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, que irá governar, controlar e caminhar ao lado de vocês no processo de discipulado contínuo e diário? Vocês recebem esta igreja como igreja local, que irá não apenas cuidar de vocês, mas onde também vocês terão a responsabilidade de servirem e abençoarem a comunidade local? Se vocês estão de acordo em andar com a doutrina da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, bem como submeter a autoridade eclesiástica que Deus constituiu nesse lugar, vocês podem ser batizados. Então eu pergunto, vocês aceitam a doutrina da igreja e a autoridade eclesiástica que está sobre vocês nessa comunidade? Então é o nosso prazer, como conselho da igreja e como comunidade presbiteriana independente de Sertanópolis, batizar cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz as Escrituras, e com água, como também Jesus nos ensinou. Então nós vamos convidar para fazer o batismo. Mas eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês serão o primeiro grupo de batizados que tomarão a ceia imediatamente após o batismo. Então, quando vocês se batizarem aqui, vocês se levantarão e tomarão a ceia com os nossos presbíteros ali, descerão e voltarão para o seu lugar. Cada um de vocês que forem batizados participarão hoje da ceia do Senhor, como sinal da grande mesa que Deus está convidando vocês para participar. Amém? Então vamos proceder ao batismo. Quero convidar então o Adenilson, que vem aqui à frente, para nós realizarmos o seu batismo. Adenilson, meu irmão, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alex, meu irmão, que prazer te batizar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Volta aqui, Adenilson, não vai embora não, menino. A gente precisa de você ainda. Aline, minha irmã, que alegria te batizar hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lincoln, é um privilégio poder te batizar hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cidinha, seja bem-vinda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo. Amém. Francisco, meu irmão, que privilégio te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lariane, minha jovem, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leandro, eu te batizo agora com uma grande alegria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Letícia, que alegria te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suelen, que privilégio te batizar hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paola, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kelvin, meu jovem, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maurício, que privilégio te batizar hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus, eu te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcela, eu te batizo agora, Marcela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Loiene, eu te batizo agora com grande alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Keila, eu te batizo hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jefferson, meu irmão, que alegria te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Lara, eu te batizo hoje, minha jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tami, eu te batizo hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria poder receber vocês através do batismo. Vocês fazem parte de uma família muito maior agora, além daquela consanguínea. Vocês têm irmãos de sangue e agora vocês passam a ter irmãos do sangue de Jesus Cristo, e agora nós somos parte da mesma família. Estenda a sua mão para cá, vamos orar? Senhor, muito obrigado por isso que fizeram hoje. Tua palavra diz que aqueles que forem batizados, ó Deus, serão salvos, crendo serão salvos. E nós profetizamos, ó Pai, que através da fé dos teus filhos hoje, eles acessam a garantia da eternidade. E em breve todos os familiares estarão com eles, nesse lugar também se batizando. Os pais, os filhos, os irmãos, os avós, estarão aqui toda a família servindo ao Senhor juntos. Nós profetizamos que esse batismo essa noite está tocando a vida dos familiares deles, e em breve todos também estarão servindo ao Senhor nessa grande família da fé, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês são muito bem-vindos aqui, e agora tem mais um pessoal que está chegando para a gente também receber. São os irmãos que vêm de outras igrejas evangélicas que não precisam se batizar, e nós vamos convidá-los para vir aqui à frente agora. Os irmãos Caroline Maiara Moura da Silva, Cristiane dos Santos Ortega e o Wellington Ortega dos Santos, a sua mãe, é a mãe e filho, porque o Francisco já foi batizado hoje a família estará toda reunida aqui. Deise Vieira do Matos Pérez e José Augusto Faisal Pérez. Douglas Ribeiro de Lima. Edinaldo José Ramos Moreno. Késia Vitor da Silva Santos e Vinícius Fernandes Paulino dos Santos. Luísa Helena da Silva Cardoso. Maria Ângela Monteiro Vaz. E a última, Maria Leni, também é convidada para estar conosco, Maria Leni dos Santos. Irmãos e irmãs que vieram de outras comunidades evangélicas, alguns vieram da Presbiteriana Independente, outros da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, da Metodista. Vocês receberam Jesus como Senhor e Salvador, vocês faziam parte de uma outra comunidade evangélica, em virtude de mudança de endereço, ou em virtude de situações outras, vocês resolveram participar dessa família local. Nós queremos receber vocês com muito carinho, mas antes gostaríamos de perguntar a cada um de vocês: vocês recebem as doutrinas e a liderança dessa igreja como autoridade sobre a vida de vocês? Vocês recebem essa família da fé como lugar de serem cuidados e um lugar também para poder servir? Vocês recebem a palavra de Jesus como única regra de fé e prática na vida de vocês? Então vocês são bem-vindos também à nossa comunidade hoje. Esse procedimento, na verdade, não seria necessário. Irmãos que vêm de outra comunidade podem acessar através do curso e imediatamente se tornarem membros. Mas nós fazemos essa solenidade para apresentar para a igreja os novos membros que estarão se alinhando a esse exército que Deus tem levantado aqui na nossa igreja. E vê que igreja bonita. Hoje nós tivemos culto pela manhã, com um número bem reduzido, é verdade. E hoje nós não conseguimos colocar todos dentro do nosso templo. Por isso nós temos a necessidade de 2 cultos, um às 9h30 e outro às 19h30. E agora com vocês chegando, vai ficar mais apertadinho ainda, e nós louvamos a Deus por isso, e que esse problema continue crescendo e aumentando na nossa comunidade, para que a gente possa lidar com ele com muita alegria. Então, meus irmãos de outras comunidades evangélicas, sejam bem-vindos à nossa Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Os pais que vão apresentar os seus filhos ao batismo, por favor, podem sair, vão buscar os filhinhos de vocês, as filhinhas, que nós vamos batizar.
Todos os pais que vão apresentar os filhos ao batismo, podem sair para buscar os seus filhos. Enquanto eles vão buscá-los, eu gostaria de lembrá-los, nós batizamos as crianças e elas virão aqui à frente, receber um batismo, que é símbolo. O batismo em si não tem efeito, o batismo é um símbolo que acontece exteriormente, daquilo que aconteceu interiormente na vida dos adultos. Na vida das crianças é um símbolo de que esses adultos irão caminhar com eles, e irão ensiná-los na palavra. Portanto, o batismo infantil, você que está aqui sentado, e que não entende o que é a porta de entrada para o seu filho e a sua filha, menor de 11 anos, participar dos privilégios do reino de Deus. Um deles é ser educado na palavra, ter acesso aos sacramentos. E que sacramento é esse? Crianças da nossa igreja podem ser participantes da ceia. E hoje essas crianças vão ser ministradas pelos seus pais. Assim que elas forem batizadas, elas também vão ali, e o papai e a mamãe vai ministrar o pão e o cálice na vida delas, como símbolo dessa entrada no reino. Crianças bebê de colo ainda não conseguem deglutir, ficam sem participar, mas crianças que já fazem isso naturalmente vão participar da ceia do Senhor. Já pensou que lindo? Toda a família na mesa do Senhor. Então você, que é membro dessa comunidade e não tem os seus filhos batizados, está perdendo o privilégio de alinhá-los a essa grande oportunidade. E você que está aí e gostaria de se batizar, no próximo ano não perca, para você poder também estar junto nessa família, sentado à mesa do Senhor. Então, vamos chamar as nossas crianças que serão batizadas. Eu quero convidar a Aline Santos Casagrande a trazer, juntamente com o Alexandre Coutinho, o Alexandre Coutinho Filho e a Ana Luísa Sofia Coutinho. A Keila e o Jefferson a trazerem a Ana Clara e a Fernanda. A Laura Godoy Carnevale trazer a Ana Lívia, de apenas 4 meses. A Carolina Maiara trará o Arthur e a Rebeca. A Ana Paula Conrado e o Tiago Scarpim da Silva irá trazer o Arthur, de apenas 5 meses. A Késia da Silva Santos e o Vinícius Fernandes trará a Cecília. A Renata Correia e o Márcio Gomes de Souza, que também são membros dessa igreja, irão trazer a Marcela e o Pedro. E a Suelen irá trazer, juntamente com Nicolas, irá entrar. Nicolas tem 4 anos, Suelen. Como nós dissemos, as crianças, elas são recebidas por batismo, mas os pais que fazem um compromisso por elas. Então, pais, eu pergunto a vocês, vocês se responsabilizam em educar essas crianças no caminho do Senhor Jesus e na palavra de Deus? Mais forte, vocês comprometem? Vocês se comprometem em ler a Bíblia com eles, e orar com eles, e levá-los à igreja? Vocês se comprometem em demonstrar para eles, através das experiências, um relacionamento com Jesus? Porque a Bíblia que os seus filhos leem é a vocês. Essa é a grande Bíblia. Vocês leem para eles e são para eles uma Bíblia. Sirvam a Deus na sua família, para que esse pequeno, essa pequena, quando crescer, não se desvie do caminho do Senhor. E venha aqui como a Marcela e como o João Felipe, publicar a sua fé e dizer: o que os meus pais fizeram por mim, eu ainda assumo como verdade, eu quero andar com Jesus. Então, se vocês fazem esses compromissos, é nosso prazer batizar cada um desses pequenos aqui. Quero convidar a Laura que traga a pequena Lívia. Vamos ficar de frente. Isso, melhor. Ana Lívia, minha pequenininha, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.
Ana Clara, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minha pequena. Amém. Fernanda, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alexandre, eu te batizo, meu jovem, agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Luísa, minha pequena, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sua vez, Nicolas. Nicolas, eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enquanto nós estamos terminando de batizar, queria pedir ao coral Fruto Maduro, ao coral que já se posicione lá ao fundo, bem como as crianças também já estejam se preparando, que nós vamos cantar a última canção. Pedro, meu pequeno, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Marcelo, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Arthur, eu te batizo agora, meu jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rebeca, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cecília, eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Por favor, coral, pode subir aqui, pode vir subindo aqui, senão nosso tempo vai esgotar. Pode vir, coral, pode subir, isso, pode todo mundo se posicionando. Tem mais um, oxe, ficou um para trás, gente, é tanta criança, o Arthur. Arthur, quase que você fica, hein? Obrigado, gente. Arthur, eu te batizo agora, meu jovem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos apresentar meu neto outro culto. Encosta um pouquinho mais vocês, encosta ali também, pode encostar, enquanto o pessoal vai se posicionando. Quero chamar o Lucas, que vem aqui à frente, trazido pela Lisiane e pelo Vinícius. Nós vamos apresentar, nós batizamos algumas crianças e hoje vamos apresentar uma delas. E vamos apresentar ao Senhor o Lucas aqui nesse momento, aproveitando esse momento de batismo infantil. Cadê o Lucas e a Lisiane? Enquanto isso, as crianças vão se posicionando, nosso grupo vai se posicionando lá em cima.
Cadê a avó? Tem voz aqui, avós? Podem vir. Os avós podem vir junto aqui. Nós vamos agradecer a Deus pela chegada do Lucas, que hoje está vindo a primeira vez na igreja. Então a gente apresenta as crianças que vêm a primeira vez na igreja, a gente apresenta orando por elas e agradecendo a Deus. Você pode estender sua mão para cá, por favor? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida do Lucas, pela chegada dele ao mundo. Obrigado, Senhor, pela vida do Vinícius, da Lisiane, pela vida do Mateus e essa casa que está aqui hoje nesse lugar para poder receber a Tua bênção. Que o Senhor possa conduzi-los, guardá-los, abençoá-los e protegê-los. Aqui, ó Deus, nós consagramos essa família e agradecemos pelo Lucas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas pelo Lucas? Então, irmãos, vem aqui agora. Agora vocês podem encostar mais aqui comigo. Faz um semicírculo aqui, todo mundo aqui na frente, olhando para mim. Isso, fica aqui. Fica em fila, daquele jeito, olhando para mim, senão eu não consigo. Isso, vai encostando de filinha. E a gente vai encerrar esse momento juntos aqui. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão aqui conosco. Nós queremos agradecer pela presença de vocês. Queremos pedir desculpa pelo nosso tempo pequeno hoje, pelo inconveniente, mas espero que você tenha aproveitado cada mensagem, que hoje, assim como os nossos irmãos estão fazendo dessa data especial, seja para você também. E nós queremos receber vocês aqui com tanta alegria, a fim de mostrar para a igreja a nossa celebração e mostrar para a igreja a nossa alegria de poder ter vocês aqui conosco. Então eu quero perguntar para vocês, igreja, vocês recebem esses irmãos com a fé de que Jesus Cristo, como parte da família de Deus, aqui na Igreja Presbiteriana Independente? Vocês se comprometem em cuidar deles, em abençoá-los, em protegê-los, em fazer deles membros importantes da vida de vocês? Vocês se comprometem também em abaixar as armas do julgamento e do pré-julgamento, de um passado que os nossos irmãos ou irmãs tenham vivido, e conduzi-los ao crescimento na palavra de Deus? Para nós, então, é uma grande alegria ter uma comunidade acolhedora como vocês. E nós vamos orar e vamos encerrar o nosso tempo. E depois que nós orarmos e encerrarmos o nosso tempo junto, nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você não fosse embora sem vir aqui à frente cumprimentar essa pessoa que hoje foi batizada, professou a sua fé e foi recebida como membro. Então não vá embora, você membro da igreja, sem antes vir aqui e dar um abraço. Nós vamos fazer uma linda bagunça aqui. Vai ficar bonita e a foto vai ficar melhor ainda. Mas eu conto com vocês. Portanto, eu quero pedir que vocês se coloquem em pé no lugar de vocês e nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto, por todos que fizeram o musical acontecer. Obrigado aos grupos, às crianças, melhor idade, a mídia, som, todos vocês que participaram do nosso musical hoje. Nós vamos agradecer a Deus. Vamos fazer isso? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo tão precioso e tão maravilhoso. Que os nossos irmãos e irmãs que estão hoje se tornando membros dessa comunidade se sintam acolhidos, abraçados e amados. E Deus, que essa igreja seja conhecida pelo acolhimento e pelo amor, pela solidariedade e pela alegria. E que nós possamos ser um instrumento do Senhor para mudar a história dessa cidade. Deus, em nome de Jesus, visita cada coração. E que a mensagem do Natal, com os irmãos vindo aqui à frente se batizando, seja a mais importante mensagem passada hoje, o do nascimento em Jesus Cristo, o dia do nosso Natal no Senhor. Por isso, Pai, aqui estamos nós, agradecidos e abençoando os nossos irmãos e as nossas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Acenda as luzes, por favor. Fique olhando aqui para mim, porque a hora que eu contar 3, vocês vão olhar para trás e vão ver essa linda igreja aplaudindo e celebrando o nome de Jesus com vocês. Então, 1, 2, 3. Pode virar, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, santo é o Senhor. Conselheiro, Deus forte, Pai, eternidade, me inspira a paz.
faz, o Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exaltar a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exaltar a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória. Maravilhoso conselheiro, Deus forte para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel, me dá vitória.